Queridos e amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Pastor Heraldo Couto. Hoje vamos trazer uma mensagem que é muito importante para todos nós sobre a bênção apostólica. Vamos falar de 3 fatores que são fundamentais para a vida cristã. Eu vos convido a abrirem as vossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13 e o versículo 13, que assim nos diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Amantíssimo Deus, meu Pai, aqui estamos nós em Tua presença. Venhamos te pedir que abençoe esta mensagem a todos nós, quantos estão assistindo, ó Pai Santo, que vão assistir também, e permaneça conosco agora e para sempre. Amém. Então, amados, são 3 os fatores fundamentais para a vida cristã: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Nós vamos começar com a graça. Eu quero vos dizer que toda atividade da vida cristã, desde o seu início até o fim, depende da graça divina. Graça para pregar, graça para cantar, graça para perdoar, graça para compreender, etc. A salvação, meus amados, é um dom da graça de Deus. E Paulo dissera: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós somos salvos mediante a graça por meio da fé. Queridos, a graça, ela é divina, não tem origem humana. Já a fé é uma confiança que nasce no coração do homem. Paulo, escrevendo também aos Romanos, ele disse: portanto, é pela fé para que seja segundo a graça. Deus, ele estabelece o método da salvação, isto é, universal, pela graça, mediante a fé. Graça significa, todos nós sabemos, estamos já ouvido muitas pessoas falarem a respeito que graça significa favor imerecido. Mas graça também é atrativo. Graça também é perdão. Então, amado, é o favor que vem da parte de Deus por intermédio do Senhor Jesus. Graça também é atrativo, ela atrai. Quem é cheio da graça de Deus atrai outras pessoas para si, para o bem. As pessoas sentem vontade de estar com aquela pessoa que tem a graça de Deus, porque ela tem aquela atração. Mas também é perdão, remissão de penas de pecado. A graça exprime a corrente de misericórdia divina. Disse Pedro: antes crescei na graça. Então, amado, o apóstolo Paulo também falara: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ele falou para Timóteo. Então, é o fortalecimento do homem interior para qualificar para a luta exterior. Paulo disse a Tito: fale aos cretenses que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ainda disse mais: e que somos justificados pela graça de Deus. Então, é a graça que nos justifica. E existe 2 dispositivos da salvação: graça e fé.
Alguém diz: você era um alcoólatra, um prostituto, e diz que agora é salvo. Se você está com Cristo, você pode dizer: sim, porque a graça de Cristo me alcançou. Paulo tinha um espinho na carne, e a palavra espinho dá ideia de dor, dá ideia de aflição, dá ideia de sofrimento, de humilhação ou de enfermidade física. E a Bíblia diz que ele orou 3 vezes para que aquele mensageiro de Satanás se desviasse dele. E o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha quanto é importante, amado, a graça, mas também o amor de Deus, o amor ágape, que é o amor incondicional, este amor de Deus. Ele contradiz a lógica humana. Amar quem me ama, assim pensam todos os seres humanos. Mas o amor de Deus é diferente. E por causa deste amor, o Senhor Jesus foi rejeitado. Ele disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15, 13 e 17 diz: e eu vos mando que vos ameis uns aos outros. João ainda escrevera: revela o coração e o propósito de Deus para com a humanidade. Então, ele disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que vós também ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor de Deus, amados irmãos e amigos, ele é suficiente para abranger todos os homens. E Deus quer que todos os homens se salvem e venha ao conhecimento da verdade. Em Cantares de Salomão, tem algo maravilhoso que eu sempre, quando celebro o casamento, eu gosto de usar esse texto, Cantares 8, 6 e 7, que diz assim, que fala do amor inalterável do esposo para com a esposa, dizendo: o amor é forte como a morte. As muitas águas não poderiam apagar esse amor. Nada, amados, há mais sublime ou belo do que a expressão do amor mútuo. Aí ele diz no versículo 7, ainda que alguém desse toda a fazenda da sua casa por este amor, certamente a desprezaria. Olha, queridos, um casamento firmado em bens terrenos do marido ou da mulher está propenso a fracasso. Quem ama renuncia a tudo por amor. O amor tem que ser recíproco. Deus nos ama e nós amamos a Deus. A reciprocidade, ela é fundamental a todos, mas tenha cuidado com o fingimento, porque a Bíblia diz que o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, porque haverá homens amantes de si mesmo. Paulo, ele apresenta uma lista de pecados que tem suas origens no amor próprio. Porque o amor, por exemplo, ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal, assim falara ele a Timóteo. A nossa esperança, queridos, ela é combatida. E isto tem deixado alguns confusos. Mas, disse Paulo,
A esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente, aperfeiçoando-o. Nisto conhecemos que estamos nele. João, a Bíblia diz que já bem velhinho, ele dizia: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Vamos falar agora sobre comunhão, que é o outro fator fundamental para a vida cristã. Se tem irmão brigando, em dissensão, está certo ou errado? É claro que está errado. A comunhão é essencial à vida das pessoas, aqueles que estão convivendo um com o outro. Comunhão é comungar a mesma crença ou opinião. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42, diz assim: que perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amados, nós fomos chamados para a comunhão. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Só deve, essa é a minha opinião, participar da ceia do Senhor quem está em comunhão com Cristo e com o seu corpo, isto é, a igreja do Senhor. Aí Paulo diz: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Disse mais: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Aí ele pergunta: por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Olha, amados, diante de Deus há apenas duas categorias de pessoas: as que estão com Cristo e as que não estão. Então o crente não deve ter comunhão com quem não tem comunhão com Jesus. Se não tem comunhão com Cristo, não deve ter comunhão conosco também, porque tais relacionamentos corrompem a sua vida espiritual. Então é preciso ter cuidado. E João disse: o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Então, amado, aí está a graça de Deus. Então, por isso que geralmente todos os pastores, é o fim da liturgia cristã, ele impetra a bênção apostólica. Então, para todos, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima gravação, se assim o Senhor nos permitir. Mas quero orar por você. Amantíssimo Deus, Pai, aqui estamos nós em Tua presença. Viemos te pedir por este irmão, por este amigo que está assistindo, ó Pai, esta palavra transmitida da Tua parte. Cubra com Teu sangue, abençoe, livra de todo mal, cura se estiver enfermo, resolva os seus problemas e permaneça conosco agora e para sempre. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe.